básico de revestimento, ok? Essa aula é para cartoneira de primeira viagem entender melhor as nossas aulinhas, ok? A gente até fala nas aulas. Vai lá ver o básico de revestimento, se você não tem muita prática, porque aqui a gente vai ensinar alguns passos que nas aulas a gente tem que adiantar para a aula não ficar muito cansativa. Então vamos lá, ó. Eu tenho uma tampa aqui, que pode ser de caixa, pode ser de capa de agenda, de carteira, alguma coisa assim, tá? E nela eu usei aquela fita gomada que a gente tem até no site. Essa peça aqui, gente, tem o que a gente chama aqui, ó, de articulação, tá? Então, uma coisa importante, muito importante, é que toda peça que tem articulação, eu não posso passar cola nela de uma vez e descer o tecido de uma vez, porque eu preciso entrar com os tecidos aqui nessas partes. E se eu passar cola tudo de uma vez, eu prendo o tecido e não consigo entrar. E isso vai prejudicar essa articulação, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Eu vou passar cola numa parte por vez, tá? Eu passo a cola com a bisnaga, venho com um rolinho para espalhar essa cola, tá? Vou fazer até aqui em cima do tecido para não manchar minha base. Normalmente, se você tiver em casa, procure usar um pedaço de folha de papel craft ou até mesmo um pedaço de folha de papelão couro embaixo da sua peça para você não sujar a sua base de cola, ok? Então, anotem que eu passei a cola só numa das partes. E eu sempre venho com o papelão em cima do tecido, gente, porque se tiver um desenho que nem aqui, ó, eu consigo alinhar. Além disso, eu distribuo as margens de sobra de forma igual, ok? Vou alisar com a espátula sem colocar muita pressão, gente. Tem dois toques importantes aqui. A espátula é deitada do centro para as pontas, tá? Porque se eu fizer assim, ó, eu posso fazer ruguinhas no tecido, que isso vai prejudicar o seu trabalho e depois às vezes você não consegue mais descolar o tecido para arrumar, tá? Então, nunca assim, tá? Sempre assim, ó, do centro para as pontas. Qual a força, gente? Como se eu estivesse passando um creme hidratante, tá? Eu gosto de primeiro dar uma passada de mão para ver se tem alguma ruga, alguma bolha. Depois eu venho com a espátula e aliso. Aqui a gente tem um vinco, não tem? É muito importante que vocês entrem com o tecido aqui nesse vinco. Então, eu vou pegar essa parte mais grossa da espátula e passar aqui, ó. Tá? Eu tô passando lá naquele vinco, ó. Para esse tecido aderir ali. E continuo fazendo a minha colagem, tá? Passo a cola só numa parte, pega o pincel, espalha a cola aqui. Venho agora, ó, gente, nesse sentido, para eu alisar o tecido direitinho, tá? Depois eu posso fazer assim, ó, bem deitadinha a espátula. Acho aqui com a unha, ó, onde tá o vinco, tá? Achei aqui, ó. Aí, ó, com a parte mais grossa da espátula, encaixo o tecido naquele vinco e venho para a última parte, tá? Então, é muito importante que isso seja feito uma parte por vez. Outra dica importante aqui, ó. Quem não tem muita prática, passa primeiro a cola com o pincel, depois vem com o rolinho, que aí você tira o excesso de cola, tá? Colei, venho e aliso com a espátula. Então, essa parte aqui, ó, não prejudiquei a articulação e essa parte tá pronta, tá? Uma dica muito importante, gente, se você estiver usando o seu rolinho há muitas horas, estiver fazendo vários trabalhos, esse rolinho vai ficar encharcado de cola. Então, quando você apertar ele aqui, você vai ver que vai sair até espuminha, tá? O que você vai fazer?
pega um pedaço de papel, tá? E passa esse rolinho. Ou pega um pedaço de toalha de papel e aperta essa toalha de papel no rolinho para tirar o excesso de cola. Tá? Isso são duas dicas aí legais. Vou passar cola aqui, tá? Vou vir. Eu vou ensinar vocês duas formas de fazer o canto. Aqui nesse canto eu vou ensinar de um jeito, aqui nesse eu vou ensinar de outro. Passo cola, inclusive, gente, aqui, ó, no tecido, tá? Aqui, ó, só um tiquinho. E aí, eu tenho que trazer esse tecido de baixo pra cima. De baixo, ó, percebe que eu coloquei a espátula lá embaixo? Pra cima, tá? De baixo pra cima. Aqui, ó, eu vou passar a espátula assim, pra eu ter certeza que ele colou bem, ó. Aqui deu uma ruga, a gente puxa, ó, de baixo pra cima, tá? E aqui também, ó, coloquei. Você não tem fio de cabelo em casa, tá? Então, como é que nós vamos fazer pra cortar esse canto? Eu colei aqui, passei cola aqui nesse tecidinho. É importante que esse tecido fique colado, senão depois quando a gente virar ele vai vir pra fora, tá? É certo eu fazer só assim, gente? Não, não é. Porque quando você virar aqui, você vai ver. É certo eu virar aqui, como a gente faz com caderno na escola para encapar e fazer assim? Não, também não é, porque isso daqui vai ficar grosso. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e fazer um corte. Esse corte, ele tem que terminar mais ou menos a 2 milímetros do papelão, que é a espessura desse papelão, tá? Para quando você virar aqui, ele dá o ângulo direitinho na quina. Ah, Ana, eu não tenho fio de cabelo e tenho medo de fazer esse corte aqui direto. Então, nós vamos brincar de simular, tá? Eu vou pegar, ó, vou simular errado aqui, gente. Vou virar só um pedacinho aqui, ó. Tá? O tecido é meio estampadinho, talvez não dê pra vocês enxergarem direito, mas, ó, vou virar só um pedacinho e virar aqui, ó. Tá certo? Não tá, porque ele vem aqui e depois ele vem reto. Ele tem que vir no ângulo certinho até aqui. Então, eu vou aos pouquinhos, ó, virando e testando. Deu certo? Porque aqui, ó, eu vou botar a espátula pra vocês entenderem bem. Ele deu um ângulo aqui certinho na quina, ó. Tá certo? Tá. Passa a unha, porque você vai demarcar no tecido onde você tem que cortar. E corta com a tesoura, tá? Aí, ó, ficou certinho. Qual é a outra forma? Se você tem fio de cabelo, colocar o fio de cabelo aqui e cortar, tá? Prestando atenção que alguns fios de cabelo no mercado não tem a medida certa aqui, ó, do papelão. E aí vai fazer essa dobra ficar muito grande. Cortei com o fio de cabelo, venho aqui, ó, aqui eu vou fazer o pincel, pra vocês verem que dá pra fazer com o pincel também, tá? E venho puxando de baixo pra cima. Gente, pode usar com pincel, pode usar com rolinho, não tem o certo e errado, tem a forma que você se adapta, tem o material que você tem à mão. E aqui, ó, eu vou virar também, tá? Então, passei um pouquinho de cola aqui, ó. Aqui eu vou fazer com o rolinho pra mostrar pra vocês, gente, que aqui tanto dá pra fazer com um quanto pra outro, ó. Tá? Virei. Vou passar cola e virar, tá? Isso daqui, gente, a gente faz em toda a capa de caderneta, de agenda, de caixa, de carteira, tá? Então, quando a gente fala na aula, vira os 4 lados para trás da peça, é isso daqui que a gente fez, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma aqui, ó, que é quando a gente pega uma peça, por exemplo, um lado. Eu não bati carimbo aqui, porque tanto pode ser lado como frente, para não confundir vocês, tá? E essa peça aqui vai ser na montagem da caixa uma parte lado, tá? Então, eu vou passar cola aqui, ó, passei cola.
vou virar ela no tecido, sabendo que aqui eu tenho um desenho, então eu vou procurar uma linha desse desenho, ó. Ponho assim primeiro, procuro uma linha e desço, ok? Alisei com a mão, passei a espátula, tá? Fiquei com essa parte aqui colada só na parte de trás. Aqui eu preciso, como ela vai ser um lado, eu preciso virar essa parte de cima para trás para dar um acabamento legal, não preciso? Então, ó, virei a parte de cima. Então, às vezes vocês vão escutar nas nossas aulas eu falar cola onde não tem carimbo, virei em cima e cortei rente os outros lados. Cortar rente é isso, ó. Cortar o excesso de tecido rente ao papelão, ok? E tem duas formas da gente cortar esse tecido rente. Eu posso cortar ou com o cortador circular ou com a tesourinha tique, ó, tá? Posso cortar com a tesoura, Ana? Pode, mas vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a tesoura, o cabo dela aqui, ó, não deixa você chegar muito rente aqui. E aí você não vai conseguir dar esse cortezinho aqui perfeito, tá? Então aqui, gente, é quando a gente fala nas nossas aulas. Colei onde não tem carimbo, virei em cima, cortei rente as 3 sobras de tecido ou as 4 sobras de tecido, tá? Tanto faz. Então é isso daqui, é o virar e o cortar rente. Agora a gente vai pro acabamento, tá? Tem uma regrinha, gente, que no acabamento a gente nunca corta rente, porque o acabamento é para dar acabamento na sua peça, como o nome dele diz, né? Então, o que que acontece, ó? Passei cola na parte branca, vou alinhar no desenho, desço, tá? Vou passar a mão e passar a espátula, ok? Bom, algumas vezes vocês vão ouvir eu falar assim, ó. Aqui você vira em cima, vira dos 2 lados e deixa embaixo aberto. Então, como é que nós vamos fazer isso, gente? Vira, passa a cola aqui, tá? Vira em cima. E os 3 lados ficaram abertos. Isso acontece geralmente em acabamentos de peça lado. Ah, Ana, mas em uma aula você falou que era para eu virar em cima e dos 2 lados. Então, como é que nós vamos fazer, ó? Para você que não tem prática de vir com a tesoura direto, dobra aqui, ó, e passa a unha. Você vai ver onde acaba o papelão para você cortar, ó. Dobrei, passei a unha, venho aqui e corto. E vou fazer a colagem dessas 2 laterais aqui, ó. Notando que eu vou vir com o pincel, ó, e vou trazer ele até aqui embaixo. Pra ficar um acabamento legal, ok? Ó, virei os 2 lados, tá? Aí lembrando que eu sempre deixo essa parte aberta porque ela vai pra baixo da caixa pra esconder a fita crepe. Então, gente, isso daqui, ó, é o básico de revestimento para que você possa acompanhar as nossas aulas no nosso canal do YouTube, que a gente vai começar a tentar colocar agora semanalmente para vocês, ok? Valeu, muito obrigada por você ter assistido nossa aula e até a próxima!